Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos São Barnabé, o homem escolhido por Deus para introduzir Saulo na vida da Igreja de Jesus Cristo. Barnabé, apóstolo, é ele quem insere São Paulo na comunidade cristã. É ele a ponte entre Deus e Saulo, que vai se transformar num dos maiores apóstolos da Igreja, juntamente com São Pedro. São Barnabé não fazia parte do grupo dos 12. Era apóstolo, mas não era do grupo dos 12. Como Paulo era apóstolo, mas também não era do grupo dos 12. Eram os apóstolos que viriam posteriormente para perpetuar aquilo que nós conhecemos como sucessão apostólica, ou seja, são os primeiros apóstolos, depois dos 12 escolhidos por Cristo, que vão passar a ordenação de geração em geração em 2000 anos de igreja, até chegar naqueles que nós hoje conhecemos como bispos. Aqui na nossa diocese, Dom Mauro, Dom Ronaldo, Dom Ricardo, Dom Roberto. Todos esses detentores da sucessão apostólica, chegando, voltando no tempo, até os 12 apóstolos. E para a Igreja, isso tem um peso muito grande na eclesiologia, tem um peso muito grande na nossa fé, porque são eles que dirigem a Igreja de Deus. Uma vez eu lembro que ao rezar uma das orações eucarísticas, que fala assim: a Igreja de Deus que está, aí deixa um espaço para dizer o nome da diocese. Aí um coroinha me chamava e dizia assim: ô padre, por que o senhor falou igreja que está em Janaúba e não igreja que está em Gameleiras? Aí eu parei e respondi assim: veja bem, porque a nossa igreja é a de Janaúba, mas a gente está em Gameleiras. Eu dizia: não, nós moramos aqui, mas o apóstolo está lá. A Igreja Católica reconhece a sede de uma igreja local como sede própria da sua igreja. Nós somos católicos que estamos em Janaúba, ou seja, na diocese de Janaúba. É por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses, aos Efésios, e se nós voltássemos no tempo, ele poderia escrever aos janaubenses, e não seria só quem mora ali dentro de Janaúba, mas todas as pessoas que estão agregadas à diocese de Janaúba. A nossa igreja é a diocese de Janaúba, que é uma igreja totalmente católica, porque temos tudo, porque temos ali um apóstolo enviado por Deus. E isso é tão bonito, por quê? Porque o bispo, assim como o padre, ele não escolhe ir, mas é a igreja quem envia, é a igreja quem manda, é a igreja quem determina, é a igreja quem de verdade coloca o apóstolo em missão. Não é uma escolha pessoal, mas é um sim na obediência em nome do Evangelho. Vejam o nosso bispo, era reitor na cidade de Juiz de Fora, nunca tinha vindo em Janaúba, só tinha chegado em Montes Claros uma vez. Nunca tinha vindo em Janaúba e a igreja faz ele bispo da gente. Dom Ricardo, bispo de Caetité, a igreja vem, transfere e faz ele bispo de Janaúba. Dom Ronaldo, bispo, ou melhor, padre, vigário-geral lá em Brasília, a igreja vem e manda ele para Janaúba.
e assim a vida de todos eles, enviados por Deus. Só que é interessante essa memória de hoje, porque Barnabé é um homem da igreja, é um homem que de verdade pensou como a igreja queria, pensou em estar em comunhão. Olhem o texto hoje, como é bonito assim, como o livro dos apóstolos fala com tanta riqueza. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Não só quem morava em Jerusalém, mas ao redor também. Então enviaram Barnabé até Antioquia. E quando Barnabé chegou, viu a graça que Deus tinha feito. Barnabé é enviado de Deus. Ele foi enviado pela igreja. E qual foi essa graça? Ficou alegre e ele exorta a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Só que Lucas, ao falar de Barnabé, dá uma referência muito bonita a respeito dele. Olha o que Lucas diz: é que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Cheio do Espírito Santo de Deus e cheio de fé. Só que essa experiência de Barnabé faz com que Deus o envie a Tarso. Lá ele vai à procura de Saulo. Saulo é Paulo. Eles trabalham o ano inteiro ali naquela igreja, instruem uma numerosa multidão. Lá na cidade de Antioquia, o texto aqui nos diz, os cristãos foram chamados pela primeira vez com esse nome, lá em Antioquia. Antes eram discípulos de Cristo, e a partir daquele momento, daquele lugar, foram chamados de cristãos. Até hoje, nós somos chamados de cristãos, e esse nome vem de um apelido que foi dado lá em Antioquia. Quem são aqueles ali? São os seguidores de Jesus. Olha os cristãos ali. Ou seja, os seguidores de nosso Senhor. Naquela igreja havia pessoas, grandes autoridades, doutores, profetas. Só que Deus tem um propósito diferente. E é aqui onde eu quero chegar com toda essa história. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que foi criado junto com Herodes e Saulo. Esses homens aqui eram as autoridades daquela igreja. Só que um dia, enquanto celebravam a liturgia, enquanto celebravam a missa, como nós celebramos, enquanto eles celebravam, em honra do Senhor, e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem um trabalho para o qual eu os chamei. Separar. Essa palavra tem um peso muito grande dentro da igreja, porque Deus gosta de separar. Como assim, padre, se Deus gosta de unir? Mas aquilo que é dele, Deus separa. Desde objetos, a lugares, a pessoas. Por exemplo, esse lugar aqui é uma igreja. Foi construída, separada para Deus. Aqui só serve a Deus. Um banco, uma cadeira, um cálice, um castiçal, uma veste de coroinha, uma veste de cerimoniário, as vestes do padre, a veste do ministro, a veste do leitor, são coisas separadas que só servem a Deus.
Ou seja, são abençoadas para servirem ao culto divino, para servirem a Deus. Logo no começo, as pessoas não tinham esse sentido, que aquilo que pertence à igreja serve a Deus. Eu lembro que nos primeiros anos, algumas pessoas vinham pedir, tinha uma vez uma peça na escola: padre, deixa a gente usar roupa de coroinha. Eu dizia: não pode. Padre, mas a gente fez uma peça na igreja. Eu digo: aqui é para Deus. Padre, isso daqui a gente pode usar? Não, pertence a Deus, é próprio de Deus, é algo divino, é algo separado. Tanto que o próprio nome santo quer dizer kadosh, que quer dizer separado. Santo, na língua semítica, é kadosh, que quer dizer aquilo que é separado, ou seja, aquilo que não tem uso profano, aquilo que só tem uso espiritual, uso sagrado, aquilo que é sacralizado. Não só os objetos, não só os lugares, mas também as pessoas. Todo aquele que recebe uma incumbência na igreja é separado para Deus. E é essa consciência que muitas pessoas têm que ter. É preciso que o padre, ele tome consciência que ele é separado para Deus. É preciso que o acólito, que o coroinha, que a ancila, tome consciência que é separada, que é separado para Deus. É preciso que o ministro extraordinário da palavra ou da Eucaristia também tome consciência que é separado para Deus. É por isso que é muito triste quando o Espírito Santo inspira o sacerdote ou a comunidade para indicar alguém para assumir um encargo, uma incumbência na comunidade, e a pessoa dá um não. Por quê? Porque não entendeu que é Deus quem ali chama, é Deus quem ali está a chamar. Deus chamou, eu respondi. Olha, eu sempre levei muito a sério isso na minha vida. Quando eu era adolescente, que o meu pároco me chamava para ir para o seminário, praticamente uns 2 anos, todos os sábados à noite, quando ele ia celebrar a missa, me pegava no braço e ia até o carro comigo. Meu filho, vamos para o seminário. Eu dizia não. Meu filho, vamos para o seminário. Eu dizia não. Chegou uma hora que eu disse: o que é que esse homem quer? O que é que ele está querendo sinalizar? E comecei a levar a sério e fui para o seminário, na perspectiva de que não seria padre. Dentro do seminário, percebi a necessidade, o chamamento para sair do estado. Saí. Quando estava em São Paulo, praticamente decidido a voltar, sou convidado e chamado a vir para cá. E aqui estou. E todas as vezes que tentaram me tirar da paróquia, eu sempre dei sim, até agora. Agora o bispo que voltou atrás. Mas o sim tem que existir da nossa parte, com uma grande generosidade. Uma vez eu lembro que uma pessoa dizia assim: mas padre, depois do senhor construir tudo, vai deixar tudo? Eu digo: sim, não é meu, é da igreja, pertence à igreja. Vai vir outro para continuar a obra que eu comecei. Então vejam, o sim, ele tem que ser divino. Ah, padre, eu tenho vergonha. Todo espírito de timidez o Espírito Santo tira. Ah, padre, eu tenho medo. Todo medo o Espírito Santo de Deus tira. Vejam,
É preciso que o cristão, que aquele que Deus chamou, tome consciência do chamado e se enxergue alguém escolhido por Deus. Olha, todo trabalho dentro da Igreja Católica é digno. É digno o trabalho de quem limpa a igreja, que zela da casa de Deus, que limpa os bancos, que limpa as alfaias. É digno o trabalho de quem decora uma igreja para uma festa, para a solene liturgia. É digno o trabalho. É digno o trabalho de um leitor, de um cantor. Mas é um trabalho digno e uma graça de Deus ser escolhido para ser instrumento de Deus na pregação da palavra. O ministro da palavra, ele tem que tomar consciência que ele ali está sendo um instrumento de Deus para a comunidade cristã, que é a partir da experiência dele de oração que Deus vai falar às pessoas. E o ministro extraordinário da distribuição da comunhão eucarística tem que tomar consciência que está tocando naquilo que é mais sagrado. O ministério não me pertence, é um mandato de Deus. É Deus quem me chama, é Deus quem me convida. Um dia, Dom Roberto, logo quando chegou aqui, Dom Roberto dizia uma coisa na posse do reitor do seminário de Janaúba, que eu fiquei matutando isso na minha cabeça muitas vezes, muitos dias. Ele dizia assim, ao tirar o padre da paróquia e colocar no seminário, ele dizia assim: a remoção do padre não é só para o bem da comunidade e para o bem do padre, mas é para salvar o padre também. E eu fiquei o tempo todo matutando isso na minha cabeça, até me convencer de que ele tinha razão, porque muitas vezes eu escuto as coisas e fico ali maturando, quando me chama a atenção. E de verdade é isso mesmo. A remoção do padre, a remoção de uma função, a remoção em um cargo na igreja, como comumente se chama, nunca é para o mal, mas sempre para o bem, sempre para o crescimento, sempre para o fortalecimento. Chega uma hora que o ministro está há tanto tempo ali naquela função, que é preciso remover. Para quê? Para que não se acostume com aquilo que é sagrado. E é esse o apelo que eu faço a vocês, que são ministros extraordinários da palavra. Parem para pensar, rezar aquilo que em nome do Padre vocês vão pregar. Aos ministros extraordinários da comunhão, eu digo a mesma coisa. Parem, tomem consciência daquilo que vão fazer e não se acostumem com aquilo que é sagrado. Um dos maiores medos que como padre eu tenho seria de um dia perder o gosto e o sabor de celebrar a divina Eucaristia, celebrar de qualquer modo, celebrar de qualquer jeito, embora muitas vezes o cansaço esteja batendo muito forte, né? Talvez esse ano seja o ano de maior cansaço por tantas obrigações, mas busco sempre tomar consciência da missa celebrada, que deve ser sempre com amor, com decoro, com zelo, com carinho, com responsabilidade. E se daqui a 20 dias eu vou fazer 10 anos de padre, quase 4.700 missas celebradas até hoje, nesses 10 anos. Se vocês me perguntassem assim: padre, o que é que o senhor tem para comemorar nesses 10 anos
eu diria a vocês sem titubear: o amor pela igreja só aumentou, o amor pela liturgia só aumentou. E hoje, depois de 10 anos de padre, eu me considero muito mais padre do que quando comecei o ministério. A mesma coisa eu digo para um ministro. Se Deus está permitindo que você permaneça tantos anos na comunidade ali, a distribuir a Eucaristia, é para a tua santificação, para a santificação da comunidade. Se não apareceu ninguém na tua comunidade, uma ministra ontem me dizia uma coisa que me deixava o coração tão triste. Ela dizia assim para mim: olha, padre, eu estou ministra porque não apareceu ninguém. E eu dizia assim: minha filha, não diga isso não. Você está ministra porque Deus não suscitou ninguém na comunidade para distribuir o corpo dele. Deus quer você. Eu percebi que ela como que se engasgou conversando comigo, porque Deus age assim. Se um ministro ele está há tantos anos ali e não surgiu ninguém, é porque Deus quer você. Poderia ser qualquer outra pessoa, mas Deus quer você. Deus te chamou, o lugar é seu. Se você foi pego de surpresa e ficou com medo de ter sido chamado para ser ministro da palavra, ministra da palavra, é porque Deus quer você ali em nome do Padre, pregando para aquela comunidade, para converter aquela comunidade. É um processo de crescimento não só para o outro, mas para você também. Se Deus te chamou a ser ministro extraordinário da comunhão eucarística, você que não pensava, e o padre colocou, e Deus colocou no coração do padre esse desejo, responda com amor. Busque ser de verdade um ministro dedicado, com carinho. Você está tratando daquilo que é mais santo, que é tocar no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. O ministério nunca pode ser um peso. Vamos voltar a visitar os doentes, tomando consciência de levar essa Eucaristia a esses homens, a essas mulheres que estão enfermos e que precisam do corpo e do sangue de nosso Senhor. E somos nós esses agentes. Se porventura o Padre te chamar para que você deixe de ser ministro da palavra e venha ser ministro da Eucaristia, responda com amor. Se o Padre chamar e disser assim: saia do ministério da comunhão e venha ser ministro da palavra, responda também com amor. E se porventura o sacerdote te chamar para outra função na comunidade cristã, é porque a igreja está precisando. Seja generoso. Olha, minha gente, eu digo a vocês de coração aberto, eu era o pior pregador da minha turma da escola, do seminário. Morria de vergonha de fazer pregação, embora muitas pessoas pensem que eu não sou, mas eu sou demasiadamente tímido, tanto que eu só me relaciono geralmente com as pessoas de dentro da igreja. Com os outros eu falo: boa noite, tudo bem, como é que você está? Pronto. Mas a força de Deus, a graça de Deus me transformou até num pregador mais ou menos. Veja, a graça de Deus, porque mérito nenhum eu teria. Então, quando a gente se coloca à disposição da igreja, Deus nosso Senhor faz com que de verdade nós sejamos não aquilo que nós queremos ser, mas aquilo que Deus nos convida a ser. Isso para todo mundo, desde um coroinha pequenininho que está aprendendo a fazer a coisa com amor e com tanto carinho, desde um mestre de cerimônias, desde um ministro, desde um leitor, desde um cantor, até um membro da PASCOM. Veja, todos nós temos que entender que nós temos uma missão,
Por exemplo, vocês aqui têm uma missão de quê? Uma missão importantíssima. Quanta gente não pode assistir a missa hoje e vir na igreja, e dentro de casa está lá com os afazeres, assistindo, escutando, um doente em cima da cama, e vocês que têm esse privilégio de levarem até eles, estão evangelizando. Veja o papel de cada um na comunidade cristã. Então, eu rogo ao Senhor, o bom Deus, que nós tomemos consciência que nós somos de verdade separados. Essa separação não nos torna melhores, mas essa separação nos chama de verdade à conversão, à santidade de vida, para que um dia todos nós possamos alcançar o céu. Vamos ficar